Senhoras e senhores, é com elevada honra que anuncio a entrada de Sua Excelência, o Governador do Banco de Moçambique, Dr. Rogério Lucas Zandamela. Obrigado. Excelência, com vossa permissão, vamos dar início à presente conferência de imprensa. Em nome do Banco de Moçambique, agradeço a presença de todos os distintos órgãos de comunicação social neste evento, que também conta com a participação dos membros do Comitê de Política Monetária, CPMO, bem assim de diretores e demais quadros superiores desta instituição. Os nossos agradecimentos são igualmente extensivos a todos que acompanham em direto esta conferência de imprensa através do Facebook oficial do Banco de Moçambique. Este evento, como habitualmente, terá dois momentos principais: a intervenção inicial de Sua Excelência o Governador e, de seguida, a sessão de perguntas e respostas. Excelência, permita-me convidá-lo a tomar da palavra. Boa tarde a todos presentes, mas mais uma vez agradecer a presença dos colegas aqui da comunicação nesta nossa conferência de imprensa do CPMO deste mês. Como bem explicado pelo nosso diretor da comunicação em mais, vou prosseguir com o anúncio das decisões tomadas no dia de hoje. A taxa de juros de política monetária mantida em 9,25%. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, CPMO, decidiu manter a taxa de juros de política monetária, taxa mínimo, em 9,25%. Esta decisão decorre da prevalência de elevadas incertezas quanto à duração do conflito no Médio Oriente e ao seu impacto sobre a cadeia logística e a oferta de bens, assim como sobre os preços internacionais e domésticos dos combustíveis e alimentos. Adicionalmente, o CPMO decidiu aumentar o coeficiente de reservas obrigatória para os passivos em moeda nacional de 29% para 39%, visando absorver a liquidez excedentária no sistema bancário, suscetível de gerar maior pressão inflacionária. Entretanto, o CPMO decidiu manter o coeficiente de reservas obrigatória para os passivos em moeda estrangeira em 29,5%. A previsão da inflação foi revista em alta. Em abril de 2026, como tem vindo a acompanhar as estatísticas publicadas regularmente da imprensa, a inflação anual fixou-se em 4,4%, que é o último número que tivemos, após 3,4% em março. A inflação subjacente, que exclui frutas e vegetais e bens com preços administrados, manteve-se estável. Entretanto, no curto e médio prazo, antevê-se uma aceleração da inflação, podendo atingir 2 dígitos, dependendo da duração do conflito no Médio Oriente. A previsão da inflação reflete, já mencionei, pode atingir os 2 dígitos. Primeiro, os efeitos diretos e indiretos do ajustamento dos preços domésticos dos combustíveis líquidos. Segundo, da intermitência no seu fornecimento.
E, por fim, que é o terceiro, e da inflação importada, não obstante a estabilidade do medical, que já conhecemos, e a fraca atividade econômica. Evidentemente, os riscos e incertezas associados às projeções da inflação continuam a agravar-se. A nível doméstico, evidenciam-se os riscos e incertezas, primeiro, quanto à magnitude dos efeitos indiretos do aumento dos preços dos combustíveis sobre a cadeia logística e a oferta de bens. Segundo, ao ritmo da reposição da capacidade produtiva na sequência das inundações que assolaram o país no primeiro trimestre do ano. E terceiro, último, aos efeitos do agravamento do risco fiscal, com destaque para os atrasos nos pagamentos devidos pelo Estado. A nível externo, destacam-se as incertezas quanto à duração e à magnitude do conflito geopolítico no Médio Oriente, sobre a cadeia logística e a oferta de bens, assim como sobre os preços dos produtos energéticos e alimentares. O endividamento público e os atrasados da dívida interna e externa mantêm-se elevados, afetando o normal funcionamento do mercado financeiro e a liquidez bancária. A dívida pública interna, excluindo os contratos de mútuo e de locação, e as responsabilidades em mora, situa-se em 493,1 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 18,5 mil milhões em relação a dezembro de 2025. E claramente uma fonte de aumento de liquidez bancária. Persistem os atrasos no pagamento da dívida pública interna e externa, incluindo com as instituições financeiras nacionais e os credores multilaterais. Estes atrasos têm impactos, entre outros, na fraca apetência por títulos públicos, na rigidez das taxas de juros no mercado monetário interbancário e, por fim, na avaliação do risco do país. A direção da política monetária continuará, como temos vindo a dizer, condicionada à avaliação dos riscos e incertezas subjacentes às projeções da inflação. A próxima reunião ordinária do CPMO está agendada para o dia 29 de julho de 2026. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Vamos assim dar início à sessão de perguntas e respostas. Como tem sido habitual, estão previstas até 3 rondas, com um máximo de 4 perguntas cada uma delas. As perguntas deverão incidir exclusivamente sobre as matérias de política monetária e sobre as decisões aqui anunciadas. Antes de fazer as perguntas, agradeço que cada interveniente se identifique com o seu nome e o órgão de comunicação social que representa. Chegado a este ponto, declaro aberta a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. O meu nome é Lavis Macatan. Na verdade, eu tinha várias questões a colocar, mas acabei me perdendo um pouco pelo atraso de 1h15 que tivemos. Desde já, apelar à compreensão da equipa de comunicação do banco, antes de mais, e ao governador especial, que nós temos sido muito sérios no cumprimento destes convites, dada a relevância, nós temos sempre o interesse de cumprir na hora certa, mas quando de forma frequente
temos atraso acima de 1 hora, parece que compromete um pouco outras agendas. Desde já, imensas desculpas pela forma como colocou essa informação, caríssimo governador. Vou começar já com algumas questões. O governador apontou agora a questão dos atrasos nos pagamentos da dívida interna. Isso preocupa muito aquilo que é a economia interna, mas também falamos da questão. Aliás, vou começar por uma questão muito importante. Vamos aos combustíveis. Neste momento, as gasolineiras continuam a ter dificuldades para ter acesso a garantias por parte dos bancos comerciais e dizem que os bancos comerciais não estão a dar garantias porque não têm segurança do ritmo de negócio neste momento. Se o banco tem conhecimento dessa situação, da falta de garantias para a importação de combustíveis e qual é o posicionamento que tem em relação a essa situação. Agora, outra questão também tem que ver com este atraso do pagamento da dívida interna, que está já parado há bastante tempo, tem sido recorrente esta informação. Qual foi a racionalidade de corrermos com o pagamento da dívida junto do FMI, quando nós podíamos priorizar, talvez, na análise de vários conhecedores da matéria, ao pagamento da dívida interna para poder dinamizar a economia? Até que ponto também o pagamento da dívida interna ao FMI terá ou não pressionado aquilo que é a capacidade do país de ter divisas para poder correr para a importação de combustíveis, mas também e outros produtos que vão dinamizar a nossa economia? Queria também, se já tinha colocado a questão das divisas para gasolineiras, mas também a questão da racionalidade do pagamento da dívida junto ao FMI em detrimento da dívida pública interna. Obrigado. São essas questões por enquanto. Tá bem, obrigado. Desculpa, representa qual órgão? Meu nome é Lavos Macatano, eu represento a STV. Em relação à questão colocada, aliás, ao apelo feito antes, ao atraso, não é uma questão institucional, é uma questão pessoal. Desde já. É 1 hora de atraso? 1 hora e 15 minutos. É isso mesmo? O comunicado do governador começou às 16h15. Nós estamos cá desde 15 horas, conforme o comunicado. Tá Tem bem, sido tá assim bem, sempre. tá bem. Obrigado. Bem, tá bem. Vamos tentar corrigir. Olha, acho que é um problema de comunicação, não é isso? Não necessariamente. Nós bem. informamos com alguma antecedência Tá para bem. que Olha, de estejam todo presentes modo, aqui. vamos tentar corrigir. Agradecemos a crítica, ela é bem-vinda. Vamos melhorar. Isso mostra que nós também temos alguns aspectos da nossa operacionalidade que tem que ser acautelada. Eu vou dizer que não estava ocorrente dessa parte. Eu pensei que eram 16 horas, mas está bem, vamos melhorar. É um assunto interno. Assuma a responsabilidade, não há problema sobre isso. E certamente vamos tomar as cautelas devidas para que isso não aconteça também. Tá certo? Obrigado. Então, mas responda a estas perguntas. Acho que temos continue. mais. Vamos Tem tomar mais. mais duas. Tá bem, por favor. Boa tarde, Elias Nhaca, do Jornal Notícias. Eu tenho algumas questões também. Primeiro, relativamente à questão do próprio pronunciamento do governador. Sim. Na última sessão, disse que aproximamos-nos do fim desse ciclo de redução sim. da taxa mínima. Agora, Sim, quero sim. saber, com este aumento dos riscos de inflação, como é que nós estamos agora? Existe uma data específica onde nós podemos parar? É a segunda vez onde a taxa mínima é mantida? Qual é a projeção para os próximos dias? Existem datas? E quais são os principais riscos que se tem em torno do comportamento do mercado? A segunda questão tem a ver também com a comparticipação na fatura dos combustíveis. Na última sessão também, Sim. da participação do banco, na última sessão o governador disse que estava fora de hipótese a possibilidade do banco comparticipar na importação dos combustíveis, mas dias depois da crise que nós vivenciamos, acompanhamos que o banco interveio na comparticipação dos combustíveis, na importação dos combustíveis, segundo dados facultados pelo governo. Então, gostava de perceber o que é que houve para em pouco tempo haver essa mudança de abordagem e qual é a possibilidade de voltar-se a intervir na importação dos próprios combustíveis, tendo em conta que é o argumento sempre do banco quanto à questão da disponibilidade de divisas é que é uma questão circunstancial, não é generalizada. Um terceiro aspecto também, o governo também tem dito que tem articulado com o próprio Banco de Moçambique para poder melhorar essa situação da importação dos combustíveis. Queria saber em que medida, em que ponto, quais são os aspectos que se pretende intervir nessa questão. Muito obrigado. Tá bem. Obrigado. A última. Mais. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Edson Arante, da TV Miramar.
Tenho aqui umas duas questões. Outra questão, colega, que acabou por fazer é mesmo sobre essa necessidade ou não de o Banco Moçambique voltar a comparticipar na importação dos combustíveis. Tá bem. Creio que já foi feita a questão. Sim, sim, E sim, sim. uma pergunta mesmo de insistência, temos notado uma certa apreensão na sociedade, falamos concretamente de alguns economistas e também da parte do FMI, entre outras entidades, de que fala-se mesmo da questão da necessidade de se desvalorizar o medical. Sim. Gostava de ter o ponto de posicionamento da parte do Banco de Moçambique relativamente a este ponto. E o outro assunto tem que ver com a questão, me foge neste momento, mas vou tentar recuperar, mas tem que ver com as reservas internacionais líquidas. A não ser que tenha ultrapassado, mas não ouvi nesta comunicação do CPMO alguma menção sobre as reservas internacionais líquidas, a não ser que eu tenha, de certa forma, me equivocado na comunicação. Pronto, tá Obrigado. certo. Ok. Posso ir? Obrigado. Continua. Não, bem, boas perguntas. Mas repito mais uma vez, sinceramente a gente pede desculpa. Não é de modo nenhum a nossa intenção de fazer esperar ninguém. Há momentos que as coisas de vez em quando não correm como programadas em um dia desses. Mas também pode imaginar, não foi um dia fácil mesmo a nós internamente. Vou vos dizer, podem ver pelo tópico, os temas, as discussões levaram bem mais que nós tínhamos programado, de longe, até chegarmos a um consenso de como avançar nestas matérias. Isso também talvez foi um elemento complicador, corretamente aqui, sendo um pouco mais aberto sobre o trabalho interno. Talvez foi as sessões mais longas que nós tivemos das que sou governador. Então, vocês podem imaginar o que é que isso representa. Então, também sejam compreensíveis, porque não creio que é um abuso. Já esforços têm sido feitos quando socialmente as coisas acontecem. Não é bom, mas também não penso, não é um estilo de vida. Não é que nós temos algum prazer de fazer alguém esperar. Eu não tenho, eu sou extremamente pontual, sou rigoroso. Time is money, não se deve perder tempo, nem nosso, nem de ninguém. Então, mais uma vez, desculpa. Com isso, vamos avançar, vamos melhorar, mas haverá momentos que poderá acontecer que as coisas se compliquem, que chegamos um pouco atrasados, mais que o previsto, mas certamente uma hora tem que reconhecer, é exagerado, mas tivemos uma situação também muito excepcional hoje. Obrigado. Bem, atrasos nos pagamentos da dívida interna STD, combustíveis, gasolineiras, qual é o posicionamento nosso? Pois a outra é atraso dos pagamentos da dívida interna, capacidade do país em responder às necessidades. Isto é um fato que estamos a pôr aqui, esses atrasos. Isto reflete, mostram as dificuldades de tesouraria que o Estado está enfrentando a lidar com as várias despesas. É isso que mostra. Os dados, para ir até aí muito bem. Como é que está a questão do combustível? O que é que nós observamos? Primeiro, observamos que os bancos, isso é muito importante, Fano, os bancos estão a fazer tudo o que é possível para apoiar, estão mesmo a apoiar, os dados mostram, estão comprometidos e mostram que estão a apoiar, estão a priorizar a fatura do combustível nas suas decisões de alocação do fundo cambial, que é o que eles controlam. Isso é muito importante. Então, dois, também muito importante, os bancos estão a priorizar também a emissão de garantias. Não temos um problema de emissão de garantias àqueles prestamistas que têm o perfil crédito apropriado, que têm capacidade. Não esqueçam, garantia é crédito. Se você não tem capacidade para ter esse crédito, mesmo que seja gasolineira, não é que o banco vai te dar garantias. Então, temos situações de que algumas instituições, em particular gasolineiras, estão excluídas das garantias. Não porque não há disponibilidade, e vão perguntar, mas como é que você sabe que não há garantia? Nós conhecemos, temos limites de garantias disponíveis. E o uso destas garantias disponíveis às gasolineiras está bem abaixo dos limites. O que quer dizer o quê? Que
espaço existe, mas não está sendo usado porque, por decisões destas instituições financeiras, as entidades que deveriam ter acesso a estas garantias, que é o crédito, não estão em condições de... Por várias razões. Um diz, estão quebrados, estão falidos, não têm eficaz, outras coisas. Mas essa é a situação estatística que estamos a viver. Tá, o banco faz a parte dentro do modelo de negócio e da avaliação do risco que eles fazem dos seus clientes, que são as gasolineiras. Mas no contexto do modelo dos negócios que eles têm, estão a fazer o trabalho perfeito. E nós acompanhamos isso. E essa colaboração que nós damos, certamente temos a informação, temos os dados, sabemos o que os bancos estão a fazer até o detalhe, não intervimos, mas nos permite dizer, sim senhor, essas instituições estão presentes. E essa colaboração que nós temos com o governo. Informar o que se passa. Não, estão a fazer o trabalho, o assunto não está aí, o assunto é outro. E para saber se o assunto é outro, tem que ter informação, tem que ter capacidade de fazer seguimento e acompanhamento. Então, esse é o ponto número 2. Atraso dos pagamentos da dívida interna. São as dificuldades de tesouraria, que bem conhecemos, capacidade de responder às suas necessidades. Outro. Há uma outra pergunta que está ligado se já quanto ao fim do ciclo. Na última sessão, nós anunciamos uma pausa, recordem-se. Desde janeiro de 2024, nós continuamente reduzimos a taxa de referência, a taxa mínima. E, por razões que explicamos na última sessão, o momento chegou de fazer uma pausa. As coisas, olhamos para o mercado internacional, em sobretudo o que está acontecendo no Médio Oriente, que é um elemento agregado, vimos o que está acontecendo no nosso sistema de média, incluindo isto aqui não dá. Os riscos claramente aumentaram, eram os primeiros sinais. Mantivemos as taxas, não mexemos mais nada, mas foi uma pausa que nós declaramos. E a questão que se levanta agora dizendo, vai continuar ou não? Por enquanto, não há nada que diz que não pode continuar. Dissemos que os riscos que estamos a ver doméstico e externo estão a levar a inflação projetada no curto e médio prazo bem próximo ou mesmo já nos 2 dígitos. A questão que pode alertar, acabou, próxima reunião vão aumentar as taxas. Talvez por que não aumentaram mesmo as taxas de juros desta vez? O ciclo já terminou, vamos reverter. O elemento central hoje, que está bem explicado nesta comunicação, é preciso prestar atenção. A pergunta é, o que está a acontecer? Porque é o elemento novo desde a última sessão. É temporário? É permanente ou duradouro o risco no Médio Oriente? Se for temporário e visto dessa maneira, tem uma abordagem, quer dizer que o risco vai dissipar, o problema do Estreito no Médio Oriente se resolve, os preços internacionais caem e voltam, se não digo imediatamente, mas a níveis que nós sempre conhecemos. E se é nesse caso, fica mais fácil retomar essa trajetória de relaxamento das taxas diretoras do Banco de Moçambique. Estão a ver? Agora, as coisas podem se complicar. Pode ser duradouro e pode intensificar ainda mais daquilo que conhecemos e até podem aparecer outros riscos. E a questão que vai se levantar para nós, o que fazemos? Vamos continuar a agarrar-se à decisão que tem que continuar a baixar as taxas de juros quando as condições reais não o permitem. Agora, quando começamos, estamos a fazer populismo agora. Está a perceber? Porque as decisões têm que refletir a realidade presente e futura. São por antecipação. Então, se continuar essa trajetória adversa, complicada e difícil e se exacerbar, é uma questão de tempo que as taxas de juros e outras restrições terão que subir. Mas já fizemos alguma coisa desta vez. Apertamos as condições de liquidez. Viram?
aumentamos os coeficientes de reservas obrigatórias para tirar a liquidez excessiva no mercado. É um primeiro sinal, mas não quer dizer que vamos parar aí. Mas poderá, e quero acreditar que se as contas, que a situação melhorar, vamos retomar essa trajetória de redução da taxa mínima que foi interrompida na sessão precedente, depois de um pouco mais de 24 meses de reduções contínuas, até nos levar dos 17,25 até um dígito. Qual é outra? O que houve? Qual é a possibilidade? Participação do Banco de Moçambique no combustível. Nós já saímos há muito tempo. Eu não vou repetir o que tenho a dizer. Nós já saímos, já explicamos nas várias sessões porque é que saímos e não temos intenções nenhuma de voltar a financiar o combustível. Está fora de questão. É isso não é assunto neste momento. Agora, nós temos 2 clientes. É importante ter esse em mente. Que operam também no mercado de divisas, no sentido de acesso às divisas do Banco Central. Tem um fundo cambial que já expliquei, que está sob o controle da banca. Depois tem as reservas internacionais que estão sob o controle. Aí temos potencialmente 2 clientes. Um é o Estado e o outro é a banca. São os nossos clientes, não tem muitos. Nós não temos privados que vão lá buscar combustível fora dessas 2 instituições. E dissemos, tradicionalmente o financiamento do combustível vinha diretamente através da banca. As pessoas iam à banca, precisavam de divisas e garantias para financiar o combustível. A banca repassava estes pedidos ao Banco de Moçambique e dizia que a fatura é tanto e nós repassávamos o equivalente em mitigado. Já saímos há muito tempo, já não sei. Agora, o Estado não há restrições porque nós somos o agente fiscal do Estado. Se o Estado vem buscar divisas, claramente que vem. E é nossa obrigação fornecer divisas ao Estado, não é favor. Agora, se o Estado usa divisas, não sei, para 1, 2, 3, 4, isso já não tem nada a ver conosco. Está a perceber? Isso são decisões independentes, autônomas do Estado, de como usa essas divisas. Então, talvez é essa confusão que se o Estado tomou a decisão de financiar as gasolineiras ou não, e usando as divisas que pediu ao Banco Central, que está dentro da sua prerrogativa, isso já não é nossa decisão. É só para esclarecer. Não quer dizer que o Banco de Moçambique voltou. Não. A resposta é não, e é não, e é não. E que é parte da linha geral. Não queremos intervir no mercado cambial. E quando a gente intervém mesmo através das divisas, oferecendo divisas, é uma forma de intervenção. Qual era a outra? Colaboração com o governo, já me referi, que é essa colaboração que nós temos, de acompanhar o que acontece no nosso sistema, nos bancos, disponibilidade, atuação e informar o governo, alertar o governo sobre as várias fricções que podem ir, para que o governo também possa fazer a sua parte que lhe compete. Quer mais? Vamos lá ver, estou a tentar ver. Colaboração, já falei. Como falou, por que o banco, o que é que tem a ver com a questão, alguém estava, acho que aí há muitas emoções sobre isso, de que por que é que não, o Estado moçambicano tomou a decisão de pagar a dívida enquanto há necessidade de financiar toda uma série de coisas, a economia e outras coisas. Primeiro só quero dizer o seguinte, o Estado já respondeu bem de por que é que tomou essa decisão, então não vou entrar em isso. O mais importante aqui para nós, como Banco de Moçambique, como os custódios destas reservas, a decisão, quero repetir bem forte, de termos pago o Fundo Monetário, de modo nenhum enfraqueceu o balanço do Banco de Moçambique. Continuamos com um nível de reserva extremamente confortáveis,
está hoje praticamente a 5 meses de importação, que é bem alto, então isso não enfraqueceu. Quando se fez, estávamos numa posição, e continuamos numa posição extremamente confortável, e continuamos. Então ela não trouxe um ajuste de como se usar essa reserva, se paga-se dívida ou se fica como reserva. É toda essa questão. Mas o balanço do banco do Banco de Moçambique, não ficou mais fraco, débil e vulnerável por causa desta decisão. Até diria o contrário. Hoje estamos seguros, em função de certos riscos que estavam a se ver, estamos bem melhor do que estaríamos se não tivéssemos tomado esta decisão. Acho que é tudo, né? Obrigado, Esqueci? Excelência. Esqueci alguma coisa? À vontade, por favor. Faltou a questão sobre a desvalorização ou não do metical. Desculpa, vai dizer que está a fugir. Como vê, sabe, desvalorização são matérias muito sensíveis. Em qualquer parte do mundo. Quando você fala de desvalorização da moeda, o governador olha para o outro lado. Não é diferente também entre nós. Mas aqui temos uma coisa que nos facilita. Sabe qual é? Nós temos uma posição que dissemos: o banco não intervém no mercado cambial. Isso facilita muito a nossa vida. O que quer dizer o quê? Nós não temos uma taxa. Não temos uma taxa de câmbio do metical definida pelo Banco Central. Quando você intervém, não vão dizer isso. Cada banco central que entra no mercado e faz uma intervenção, quer dizer que ele tem implícito uma taxa de câmbio que acha que é a boa taxa. E que as coisas agora estão feias, o mercado está se a comportar acima da taxa que o Banco Central acha que deve. Faz intervenções, faz o que quer para trazer a taxa a esses níveis. Nós não temos. Tomamos a decisão já um número de anos atrás que vamos deixar o mercado decidir qual é a taxa apropriada e já estamos fora de intervenções há anos. Se me perguntam, não sei. Tem que responder ao que o mercado achar oportuno. Por enquanto, pequenas variações é o que está ali. Mas tenho em mente, eu me recordo quando eu cheguei há quase uma década atrás, a taxa de câmbio metical estava ao torno de $1 a 30 e qualquer coisa. Está bem? Recordam-se disso? Depois, foi se desvalorizando, até com intervenções. Fiquem a saber, as intervenções não quer dizer que necessariamente se controla a taxa de câmbio. E, pela própria dinâmica do mercado, se estabilizou mais ou menos aos níveis próximos ao que temos hoje. Não foi o banco a dizer que não, a taxa vai parar a isto e basta, não há mais nada a vocês a fazer. Quem decidiu isso foi o mercado. E daí, quando é uma correção, esquece que tivemos uma correção muito grande no metical, antes de se estabilizar aos níveis. É por isso que é razoável para nós pensar, estabilizando este, e dados os cálculos que estamos a fazer, é uma taxa de câmbio para nós ainda competitiva. Não quer dizer que vai ser sempre, mas por enquanto não temos nenhuma razão para acreditar que essa taxa não é competitiva. Por isso, hands off. Isso não é. O mercado vai responder e definir qual é a taxa que vai prevalecer no mercado cambial. Não vamos ser nós a decidir isso pelo mercado. Em geral, quando se tenta de adivinhar ou intervir em função daquilo que se pensa, são decisões de alto risco e normalmente não produtivas, contraprodutivas. Têm implicações enormes. Então, é aí. Você já esclareci, já respondi diretamente a sua questão também da TV Miramar. Obrigado, sim. Sim? Obrigado, Excelência. Sim, mais uma ronda, né? Mais uma. É. À vontade. Não vamos fugir de nenhuma questão. Então, Guardador, vou perguntar essa segunda ronda para também fazer sim, à vontade, por favor. uma outra pergunta. Sim. Tem que ver com... Primeiro dizer que não fiquei muito convencido com o esclarecimento em torno
da desvalorização não vertical do Ok. Banco de Moçambique que não interveio. Então, diz-me A lá, não ser qual que é eu a se- sua A preocupação? não ser que eu esteja equivocado, que creio que há uns anos, quando tivemos o dólar a fortificar-se no mercado, o Banco de Moçambique chegou a injetar 60 milhões de dólares. Sim, É. eu vou lhe explicar. É muito simples. Nós, sabe, nós para chegarmos onde chegamos, fizemos uma viagem, uma caminhada muito longa. É cultura desta casa intervir. É importante dizer isso. E a experiência nos mostrou que, tradicionalmente, depois de uma avaliação muito séria das nossas atuações no mercado cambial, na história dessa instituição, é que essas intervenções nunca produziram os resultados desejados. E eu lhe disse, eu próprio cheguei, tomei decisões de intervir. A taxa de câmbio continua a ir na direção onde achava que devia ir. Não teve nenhum impacto. Só assentou quando o mercado achou que tinha atingido o nível que era apropriado. Essas intervenções não deram resultados. Perdemos reservas, falando bem diretamente, mas não atingimos o objetivo que nós queríamos. Mas aí não é necessariamente porque tínhamos uma taxa, achávamos que um pouco a volatilidade, esse objetivo era tá. Agora, pode perguntar, será que vocês nunca vão intervir? Isso não posso dizer que não. Se há uma desordem nos mercados, pode acontecer. E é preciso moderar a desordem. Podemos, em situações extremas, intervir para moderar a volatilidade. Não é porque queremos que a taxa de câmbio fixe-se a um certo nível. Mas até hoje não tivemos essa situação de desordem, que é tal. Por isso não houve necessidade. Então é isso que acontece. Mas sim, fizemos, e não vou esconder, não produziram os resultados que se espera. Mas é tradição desta casa. Então foi um processo gradual de sair desta mentalidade de que podemos controlar a taxa de câmbio através de intervenções. Eu não acredito nisso. Bem, Já respondi diretamente? Sim, sim. Boa. Outra pergunta tem a ver com o coeficiente das reservas obrigatórias em passivos de moeda estrangeira, Sim. que manteve. Uma das questões que, por exemplo, alguns analistas têm colocado, à mesma luz da questão da escassez de divisas ou não, entendem que devia-se também aliviar, portanto, a taxa do coeficiente das reservas obrigatórias em moeda estrangeira, para, de certa forma, dar uma certa liquidez aos bancos comerciais em moeda estrangeira. Eu comecei por dizer que, por aquilo que nós avaliamos neste momento, ok? Os bancos têm o nível, se não me engano, de conversões que são as divisas que os clientes, que o público vendem aos bancos, está bem elevado este ano. A abundância do ponto de vista de disponibilidade. Os bancos têm feito o que fazem porque têm divisas que vendem os seus clientes. Ponto número 1. O ponto número 2, eu disse, olha, os bancos estão a dar crédito, incluindo na área do combustível, que é a mais siga, com limites bem elevados que nem estão a ser usados. Está a ver? Quase qualquer coisa que pode ir ao rácio de, talvez na melhor das hipóteses, só estão a usar 2/3 do que é disponível. E terceiro, capacidade de bancos dar crédito também tem a ver com o estado da economia. É um catch-22. Bancos não vão dar crédito se você é falido, se você é endividado ao ponto que não consegue mais pagar a dívida, se você não tem... Há toda uma série de requisitos. É por isso que estamos aí. Crédito não é direito. Não é disponibilidade que vai determinar crédito. E isso fica visível numa situação de crise. Cada vez que temos uma crise, os bancos fazem uma reavaliação dos seus clientes. Por quê? Quando há uma crise, viram mesmo as manifestações pós-eleitorais, há empresas que fecharam, não produzem mais, os bancos não vão dar crédito. Não quer dizer que não merece ter crédito porque fechou, porque houve vandalismo, porque houve não sei o quê. Se você não tem capacidade de pagar, se o que você já pediu já não conseguiu pagar, não vai haver crédito. Então, não se engane. Pensar porque há disponibilidade, isso vai se transmitir ou se traduzir em crédito. Seja em dólares, seja ele em meticais. E isso explica por que é que nós tomamos a decisão até de
restringir a liquidez. Havia uma liquidez excessiva, a níveis não vistos em anos neste momento. Por várias razões, não precisamos entrar. E dissemos, esta liquidez sentada no sistema bancário, com as razões que tem, os bancos não têm apetite, repito, de aumentar as suas linhas de crédito, a economia, o apetite não está ali, apesar de termos baixado, recorda, as taxas caíram de 17,25 em 2024 para 9, mas o apetite não estava ali, não é acompanhado de uma equivalente. Continuaram prudentes, não disseram, porque há maiores taxas. Então, quando isso a gente faz, quer dizer que a capacidade também dos tomadores de crédito melhorou, mas mesmo assim não se viu grandes saltos de tomadores de crédito que foram bancos, incluindo emiticais. Então, disponibilidade não quer dizer maior crédito. Então, são esse tipo de ginástica que nós temos que avaliar. E se há crédito ocioso, que está ali, sobretudo em meticagem, e de vez em quando compete ao banco de calibrar aos níveis apropriados para que não crie problemas na economia, em particular na inflação. Ajudei? Muito obrigado. Então, esse exercício que faz, então, parte das discussões que tivemos até hoje foram muito acaloradas, foi bom, vamos muito tempo. São esse tipo de análise que temos sempre que fazer. Há muitos que gritam que eu não tenho garantias, não tenho. Depois, quando a gente começa a examinar, o problema número 1, nem meticais tem. Agora, quando você vai à banca e diz que quer divisas, quer garantias e não tem meticais, a banca olha para o outro lado. Não. É a natureza do sistema. O sistema pode ser cruel nesse aspecto. Ele discrimina entre os tomadores de crédito, entre os que pedem crédito. Não somos todos iguais perante a banca. Obrigado. Obrigado. Sim, à vontade. Temos mais um? Não? Por favor, acho que já esgotamos, né? Obrigado, então. Então, damos para encerrado. Diretor, vamos tentar entender bem como é que podemos melhorar essa nossa prática para ser melhor, mas não podemos garantir 100% que vamos estar. O papo dia de hoje foi muito excepcional para nós. Os nossos debates duraram muito tempo mesmo, até os limites da hora. Então, isso também pode ter contado um pouco que ajudado aos colegas. Talvez podemos, não sei se mudar a hora para mais tarde, não sei se isso pode ajudar, mas façam uma reflexão, colegas, pensam contribuições aqui aos colegas da imprensa que nos ajudem a melhor programar essa matéria, tá bem? Sim. Pronto, obrigado mais uma vez, desculpa pelo atraso que tivemos para esta conferência de imprensa. Muito obrigado, Excelência, por estes esclarecimentos e também aos parceiros da comunicação pelas questões que levantaram. Excelência, convido a tomar o lugar. Chegamos assim ao fim de mais uma sessão, tanto da nossa conferência de imprensa. Como tem sido habitual, o comunicado já foi distribuído para os aqui estão presentes, mas também poderão acedê-lo através da nossa página de internet. E como já foi referido também, a próxima sessão do Comitê de Política Monetária está agendada para o próximo dia 29 de julho de 2026. Neste momento, anuncio a retirada de Sua Excelência o Governador do Banco e agradecer mais uma vez a vossa presença e desejar a todos uma boa tarde.